É, sem dúvida, uma incrível conquista tecnológica. Mas esses grãos de soja fabricados para resistir a um herbicida poderoso vão acabar em nossos pratos. Devem ter sido rigorosamente testados antes de seu lançamento no mercado. Quem era o ministro da Agricultura naquela época? Dan Glickman, ministro da Agricultura no governo de Bill Clinton, de 1995 a 2000. Washington, D.C., Estados Unidos. O que percebi nos primeiros anos em que estive envolvido com a regulamentação da biotecnologia é que havia um sentimento geral no agronegócio e internamente em nosso governo, nos Estados Unidos, de que se você não marchasse em fileira cerrada a favor de aprovações rápidas de produtos biotecnológicos de cultivos transgênicos, então você seria, de certa forma, anti-ciência e anti-progresso. Sinceramente, acho que havia uma porção de gente no setor da agricultura industrial a quem não interessava as análises e testes que provavelmente deveríamos ter efetuado, pois tinham investido muito dinheiro nos produtos e certamente quando me tornei ministro e responsável pelo Departamento Regulatório da Agricultura, havia muita pressão sobre mim para não me empenhar muito no assunto, digamos assim. Quando abri minha boca na administração Clinton, fui criticado, não só pela indústria, mas também por algumas pessoas do governo. Na verdade, fiz uma vez um discurso no qual dizia que precisávamos pensar com cuidado sobre a regulamentação dos transgênicos. E algumas pessoas dentro da administração Clinton, principalmente da área do comércio, ficaram muito chateadas comigo. Como pode o ministro da Agricultura questionar nosso regime regulatório? Isso mostra que nos Estados Unidos o ministro da Agricultura não tem a menor chance contra as multinacionais. Mas como foi a regulamentação dos transgênicos nos Estados Unidos? A norma mais importante foi emitida pela FDA, a Administração de Alimentos e Medicamentos, que é responsável pela regulamentação da segurança de alimentos e medicamentos. Título: Alimentos derivados de novas variedades de plantas. Data: 29 de maio de 1992. Princípio 1. Os alimentos obtidos a partir de modificações genéticas são regulamentados segundo as normas já existentes aplicáveis aos alimentos produzidos a partir do cultivo tradicional. Obviamente, a FDA decidiu não criar uma nova categoria específica para os transgênicos. Para mais informações, contatar James Mariansky, que chefiava o Departamento de Biotecnologia na época. Cidade de Nova York, Estados Unidos. Basicamente, o governo decidiu não criar novas leis por considerar que as já existentes atendiam às necessidades das agências responsáveis pela regulamentação das novas tecnologias. Isso quer dizer que a Casa Branca pediu à FDA para criar uma política onde os transgênicos não seriam submetidos a normas regulatórias específicas? E que essa decisão foi política e não baseada em dados científicos? Sim, foi uma decisão política e uma decisão mais ampla que não se aplicava apenas a alimentos, mas a todos os produtos de biotecnologia. Inacreditável. James Mariansky admite que a regulamentação dos transgênicos foi uma decisão política e não científica. Mas como exatamente justificaram essa decisão? Princípio 2. Os componentes dos alimentos obtidos a partir de modificações genéticas são os mesmos ou substancialmente similares aos elementos encontrados nos alimentos tradicionais. Em outras palavras, a FDA considera que uma planta geneticamente modificada é equivalente a uma convencional. O princípio que denominaram equivalência substancial foi adotado em todo o mundo e é hoje o cerne do debate entre os defensores da biotecnologia e os adversários dos transgênicos. Como pôde a FDA decidir que uma planta transgênica é idêntica a uma planta convencional? O que sabemos é que os genes introduzidos nos grãos hoje, usando biotecnologia, produz proteínas muito similares às que consumimos há séculos.
Essa é a posição oficial da FDA sobre o assunto, contestada por Jeffrey Smith, autor de vários livros sobre transgênicos. Michael Hansen, perito científico da Associação dos Consumidores dos Estados Unidos, e pelo escritor Jeremy Rifkin, que foi o primeiro a denunciar o princípio da equivalência substancial. Os cultivos transgênicos são uma realidade graças à manobra da FDA. Eles disseram que os alimentos não eram diferentes. Usaram as expressões substancialmente equivalente, não significativa ou uniformemente diferentes e acabaram chegando a uma terminologia conhecida, geralmente reconhecida como segura, ou GRAS. Para alguma coisa ser geralmente reconhecida como segura, é necessário que haja a publicação e revisão científica de inúmeros estudos, além de consenso absoluto na comunidade científica. Com os transgênicos não houve nenhum dos dois. O que a FDA estava dizendo é que se introduzíssemos um gene em uma planta, esse gene era DNA. E como temos uma longa história de consumo de DNA, podemos dizer que essas plantas são GRAS. Tentamos dizer que essas coisas deviam ser consideradas como aditivos alimentares. Quando você quer introduzir um novo corante em um alimento em proporções mínimas, ou um conservante, ou qualquer outra substância química, isso é considerado um aditivo alimentar. E você precisa submeter o seu produto a uma infinidade de procedimentos para provar que ele atende às normas de segurança. Mas quando você usa engenharia genética que pode provocar diferenças inimagináveis naquela planta, eles não exigem nada. Aqui em Washington, se você fosse tomar um drink em um daqueles bares frequentados por lobistas, todos ririam da sua cara. Saberiam que é uma piada se falar da equivalência substancial. Isso foi simplesmente uma manobra para atender às necessidades daquelas empresas, principalmente a Monsanto, que precisavam aprovar e lançar rapidamente seus produtos com o mínimo de interferência por parte do governo. E devo dizer que eles foram muito eficientes em expressar seus interesses. Eu me recordo de reuniões onde os cientistas da Monsanto se encontraram com os cientistas da FDA, nas quais foram apresentadas todas as modificações que estavam sendo feitas e de que forma, e basicamente o que os cientistas da Monsanto diziam é que esses produtos deviam ser regulamentados. Nunca vi uma situação como esta, em que uma empresa tenha uma influência tão poderosa sobre os níveis mais altos de poder de decisão de regulamentação, como no caso da Monsanto com seus transgênicos no governo.